O evangelho de hoje, meus amigos e minhas amigas, dia 30 de setembro, dia do grande São Jerônimo, né? É um trecho do evangelho de São Lucas, capítulo 9, do versículos 43 até 45. Esse evangelho diz o seguinte, que Jesus estava caminhando com os discípulos em direção a Jerusalém, porque ele ia ser ali morto, né? Então ele fala para os discípulos que ele vai ser entregue nas mãos dos homens. E os discípulos não entenderam aquilo, né? Inclusive o evangelista diz que eles não entenderam e tinham medo de perguntar para Jesus o que ele estava dizendo. Como? Esse homem que faz milagres, esse homem que anda sobre as águas, esse homem que ressuscita mortos, vai ser entregue nas mãos dos homens? Será que alguém tem poder de segurar esse homem? Eles não entenderam. Na verdade, meus irmãos, só depois que os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, né, iluminados pelo Espírito Santo, é que de fato eles começaram a conhecer quem era Jesus, né? E hoje a igreja celebra a memória de São Jerônimo, o grande São Jerônimo, que foi um santo que nasceu em Roma, viveu em Roma, mais ou menos aí por volta do ano 400. Ele foi inclusive contemporâneo de Santo Agostinho, disputava com Santo Agostinho, inclusive, algumas questões teológicas. E Santo Irineu era um homem, uma verdadeira enciclopédia, porque ele, como cidadão romano, era um cidadão de uma família boa, que tinha posses, mas ele se dedicou a Deus a sua vida inteira, e ele então sabia muito bem o latim. Depois ele foi para o Oriente e aprendeu o hebraico com um monge no deserto, ficou no deserto um tempo, e aprendeu também o grego. Então sabia o latim, sabia o grego, sabia, né, o hebraico. Por isso que o Papa São Damaso pediu a ele que fosse para a Terra Santa, né, pesquisasse ali exatamente onde a Bíblia foi escrita pelos judeus, né, e traduzisse a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Porque alguns livros, nós sabemos, foram escritos em grego, outros livros foram escritos em hebraico. E São Jerônimo, meus irmãos, ele passou nada menos do que 30 anos ali, exatamente em Belém, ali do lado da gruta onde Jesus nasceu, porque ali são várias grutas que estão debaixo da Basílica da Natividade, onde Jesus nasceu. E São Jerônimo passou ali, meus irmãos, 30 anos, né, traduzindo a Bíblia do grego para o hebraico, onde então surgiu a chamada Vulgata, a Bíblia em latim, e que depois, até hoje, ela foi traduzida para muitas e muitas línguas, como nós sabemos. Então vejam que um homem, né, a sabedoria de um homem, a cultura de um homem colocada a serviço de Deus, quanta coisa importante tem para nós. Sabe, São Jerônimo, então, meus irmãos, que é doutor da igreja, um dos 36 doutores da igreja, ele deixa uma lição para nós muito importante. A nossa cultura, o nosso saber, é muito importante para Deus. Nós temos que usar aquilo que a gente sabe de física, química, matemática, história, geografia, psicologia, para o reino de Deus também. Por que o Papa Damaso chamou Santo Irineu para essa tarefa? Porque ele tinha condições intelectuais, ok? Então, não é só a fé que importa no reino de Deus, é também aquilo que, né, a ciência significa para nós, colocada a serviço do reino de Deus. Tudo isso é importante, meus irmãos, nada disso pode ser relegado. E São Jerônimo, né, não Santo Irineu, São Jerônimo dizia, né, que quem não conhece o Evangelho não conhece Jesus Cristo. Portanto, para conhecer o Evangelho, conhecer Jesus, conhecer a vida de Jesus, é preciso meditar muito o Evangelho.